Pronto, vamos lá? Oi, tudo bem? Eu sou Raulino Júnior e você está assistindo ao Sem Edição, conteúdo audiovisual do blog Desde que eu me entendo por gente. E hoje eu vou entrevistar o poeta, jornalista e produtor cultural José Inácio Vieira de Mello, que está aqui ao meu lado, a quem eu já agradeço por ter aceitado o convite. Muito obrigado, Zé, estou muito feliz. Uma alegria para mim, Raulino, estar aqui no seu canal, para a gente bater um papo sobre poesia, sobre literatura, sobre a vida. Sobre a vida, e a vida de Zé é vasta. E eu quero começar, Zé, pelo seu nome, porque eu achei curioso que você usa o seu nome completo, né, como o seu nome aí público, né, seu nome artístico, enfim. Por que você pensou nisso? Por que você não usou José Inácio de Mello, enfim, por que pensar no nome todo? Primeiro porque eu gosto muito do meu nome, José Inácio Vieira de Mello, é sonoro, é um decassílabo, e por vir de uma tradição do Nordeste, né, de nordestinidade. E um dos meus poetas referenciais é João Cabral de Mello Neto. Percebe também do nome? João Cabral de Mello Neto. Quando eu ganhei o edital da Fundação Cultural aqui da Bahia em 2000 para publicar meu primeiro livro, as pessoas sugeriram que eu colocasse Inácio Mello. Aí eu falei, não, mas vai ficar melhor. Não, eu quero meu nome completo. Não, vamos colocar. Eu digo, não, o livro é meu, o nome é meu e vai ser. Mas fica muito vaidoso, muito arrogante. Eu digo, não é nada disso, é gostar do nome. Meu nome é José Inácio Vieira de Mello. Eu gosto dele assim. Não, mas é bonito, e de fato é sonoro. E aí eu quero, eu ia entrar nos seus livros, mas antes eu quero falar uma coisa. Mas um detalhe, né? Sim. Me atrapalhando, desculpa. Não, pode. As pessoas me chamam de Zé. De Zé Inácio, de Inácio, entendeu? E quando eu vou me apresentar, sobretudo quando tem muito jovem assim, aí eu chego para o pessoal, entro, olá, bom dia ou boa tarde, meu nome é Zé, mas pode me chamar de José Inácio Vieira de Mello. Aí a galera já cai na risada, né? E passa a chamar, claro, de Zé. Sim. Me sinto muito bem em ser chamado de Zé. Mas para identificar meus livros é José Inácio Vieira de Mello, o nome que meus pais me deram e que eu gosto muito. Nomezão. Você, sabe o que eu achei curioso fazendo a pesquisa para te entrevistar aqui? Você não é previsível. E eu vou dizer por que eu acho isso. Primeiro que você fez jornalismo, né? E aí quem vai acompanhar a sua trajetória se pergunta assim, por que ele não foi para letras? E aí você vai me dizer o motivo. Segundo, que você é bem enfático quando diz que não gosta tanto do seu primeiro livro. Porque a gente tem assim uma obra como um filho, né? Então assim, você não titubeia. Eu não gosto do meu primeiro livro, tem alguns poemas que eu gosto, mas em geral eu não gosto. E você diz que não tem problema de se exibir, que às vezes as pessoas, né, te criticam por isso, mas você não tem nenhum problema. Nenhum problema. Então eu queria que você falasse sobre isso, porque são aspectos bem curiosos da sua personalidade. O primeiro livro é um livro que hoje, assim, olhando, eu gosto de ter feito ele, mas é um livro irregular, muito irregular. Eu ainda estava buscando caminhos, já lia muito, já vim com ele praticamente pronto do interior da roça. Eu passei 10 anos morando na roça, eu sou alagoano, e aos 20 anos, em 1988, eu vim para a Bahia, para morar numa fazenda no sudoeste da Bahia, ali entre a Chapada Diamantina e o Vale do Jiquiriçá. Exatamente, a divisa passava dentro dessa fazenda, que era a cerca de pedra, entendeu? Aí eu estava ao mesmo tempo no Vale do Jiquiriçá e na Chapada Diamantina. Nem entendia muito bem disso, nem percebia. Hoje eu percebo isso, né? Essa coisa de estar num lugar muito especial, o Vale do Jiquiriçá e a Chapada Diamantina. Aí 10 anos depois de ter morado no mato, sem energia elétrica, sem água encanada, sendo orientado por pessoas que tinham uma sabedoria que esse saber acadêmico não tem, pessoas ágrafas, que não sabem ler nem escrever, mas que têm uma leitura e uma vivência de mundo que a academia não oferece. Então, nesse sentido, eu fui muito privilegiado. Você vivia com um monte de analfabeto que não sabe nada. Quem pensa dessa maneira está muito equivocado. Eu vivia dentro de um saber, de uma sabedoria, de um conhecimento que a universidade nenhuma vai me oferecer. Então eu vim municiado com isso aí, que é uma força poderosa, né? Da natureza, de você sentir a existência, né? Venho para aqui, a faculdade ela me proporcionou uma sistematização daquele conhecimento que eu tinha, e claro que trouxe outros através das leituras.
mas leituras que eu já tinha feito muito na roça. Quando eu vim para cá, eu já tinha lido a obra completa de João Cabral de Melo Neto, entendeu? De Manuel Bandeira, de Cecília Meirelles, porque eu sempre fui um leitor compulsivo. Na verdade, naquela época, dos 20 aos 30, eu li muito mais do que depois dos 30. Entendeu? Não havia televisão, não havia nem sequer um rádio, quanto mais celular, nem energia elétrica. Então havia livros, eu buscava os livros. E isso respondendo sobre o meu primeiro livro, né? Sim. E no meu primeiro livro tem um poema assim que é emblemático, que é o Registro da Fala do Silêncio, que é um poema que mais me deu dinheiro até hoje. Entrou em livro didático, entendeu? Um poema que as pessoas... Tem um outro poema, esse chama-se Registro da Fala do Silêncio. Tem um outro poema que eu gosto muito, que é um poema que eu fiz para João Cabral de Melo Neto, chamado Pedras Amoladas, Facas Atiradas. Entendeu? Então esse livro, ele é marcante. Mas num conjunto de 40 poemas eu publicaria 10. Então 25% se salva. Agora, os outros eu já tenho uma. Já há uma noção estética, já há a busca de uma assinatura, né? E nele, não dele, o segundo chama-se Decifração de Abismo, que é de 2002. No terceiro livro, A Terceira Romaria, eu peguei alguns poemas do primeiro livro, não sei a quantidade, acho que esses 10 que eu estou falando, e peguei acho que uns 30 do segundo e coloquei como 2 capítulos finais do meu terceiro livro, A Terceira Romaria. Está entendendo? Que a gente vai falar detidamente. E o jornalismo? Bom, eu não sabia o que fazer da vida. Eu terminei o ensino médio em 88, fui morar no mato, aí vim para a cidade e eu tenho que ter uma formação. Aí fazer letras, não, eu vou fazer jornalismo, porque eu também sempre fui um sujeito muito inquieto, muito perquiritor, muito perguntador, então tinha essa coisa do jornalista, mas tudo que eu pude pegar no Instituto de Letras eu peguei. Aí posteriormente, quando terminei o curso de comunicação, de jornalismo, eu fui para a UFES e fiz mestrado em estudos literários. Mas o que é que acontece? Quando eu estava concluindo a dissertação, já tinha feito o tirocínio docente, eu tive um aborrecimento muito impossível que abandonei o mestrado. Faltando dias para concluir, entendeu? Mas está tudo tranquilo, está tudo tranquilo. E o fato de se exibir, porque eu entendo o que você fala, né? Hoje em dia a gente tem as redes sociais digitais que elas ajudam muito a repercutir o que a gente produz, o que você como artista, como poeta produz. E você utiliza isso muito bem, né? A gente vê que seus vídeos são muito bem produzidos, são muito bacanas, e você se exibe. E aí, como é que é isso perante os seus pares, enfim? Olha, hoje, 2024, final de junho de 2024, essa questão da exibição se tornou uma coisa muito natural. As pessoas se exibem muito mais do que eu, os artistas, a boa parte deles, sobretudo os mais jovens, né? Eu já tenho 56 anos. Mas lá em 2000, 2005, eu já tinha essa pegada de fazer uma performance, de aparecer, de gravar vídeo, de botar foto, de sempre ter minhas fotos feitas por um bom fotógrafo, um grande fotógrafo, que no caso estou me referindo ao Ricardo Prado, que é um irmão meu, um amigo que a vida me deu, uma pessoa que dá um direcionamento da minha imagem. Aí às vezes a gente está brincando, ele diz, se você tem algum sucesso, deve-se muito à minha fotografia, você é um tabaréuzão que não sabe nem se vestir. Aí a gente fica brincando, né? E eu sempre fui um cara exibido mesmo, de eu abrir o peito e me mostrar. E mostrar a minha poesia na frente. Sim, claro. Entendeu? E quem se exibe, tanto está suscetível ao aplauso quanto à vaia. Então, eu sempre botei a cara a tapa, está compreendendo? Sim. Se eu tenho alguma coisa que vale a pena as pessoas pararem para observar, assistir, fruir, sentir, isso quem vai dizer não sou eu. O comentário que você coloca lá, não sou eu que estou ditando para você colocar, é a partir do que você sentiu, né? E assim, o retorno sempre foi muito positivo, tanto das pessoas, das pessoas em geral que param para ver minhas coisas, os meus vídeos, ler meus poemas, ler meus livros, ou poemas avulsos, quanto da crítica especializada, porque eu tenho uma fortuna crítica, digamos assim, né, considerações críticas sobre o meu trabalho,
bem, digamos assim, bem diversificada e uma quantidade e qualidade numerosa. Bacana, você até falou aqui, você é de Alagoas, né? Dois Riachos, né? E se radicou aqui na Bahia em 98? 88. Em 88, tá. Eu nasci em um povoado chamado Olho d'Água do Pai Mané, um povoadozinho, que hoje deve ter uns 1000 habitantes. Não sei qual a população de lá hoje. Eu nasci e permaneci lá até os 3 anos de idade. Meus pais saíram de lá, claro que eu com 3 anos acompanhei meus pais para Palmeira dos Índios, que é a cidade onde Graciliano Ramos passou a sua infância, a sua adolescência e foi prefeito. Né? Só que aí, quando eu fiz 8 anos de idade, 5 anos morando em Palmeira dos Índios, meus pais foram para Arapiraca, que é a maior cidade do interior de Alagoas, na zona agrestina, né? E aos 14 eu fui para Maceió para fazer o curso científico. Terminei, depois voltei. Quando eu terminei o ensino médio, eu passei 5 anos, porque foi um período que eu comecei a beber e a fazer outras coisas mais, e passei 2 anos meio perdido. Aliás, muito mais tempo, mas nesse momento ali, né? E aí, quando eu concluí o ensino médio, meus pais já tinham retornado para Palmeira dos Índios, onde moram até hoje. Né? Então, aí só que quando eu terminei, meu pai tinha uma fazenda no município de Jaramataia, na bacia leiteira do estado de Alagoas. Eu ficava lá, passava a semana lá, trabalhando na fazenda com meu pai, e final de semana eu ia para Palmeira beber cachaça, porque eu era um cachaceiro inveterado. Aí aos 20, meu pai perguntou: vai voltar a estudar ou quer trabalhar? Se quer trabalhar, eu tenho uma roça lá no sudoeste da Bahia, você vai para lá. E assim se deu, e até hoje eu estou aqui na Bahia. A princípio fui lá para essa zona de divisa entre Chapada Diamantina e Vale do Jiquiriçá, município de Maracás, Vale do Jiquiriçá, Iramaia, Chapada Diamantina. Só que naquele momento eu tinha uma ligação com o Vale do Jiquiriçá. Final de semana, a cada 15 dias eu ia para Maracás, cidade que fica a 1000 metros acima do nível do mar, fria, onde eu conheci minha mulher, e a gente, enfim, casei, e até hoje a gente vive junto, né? Então eu tenho uma ligação muito forte com a cidade de Maracás. Tenho bons amigos, assim, pessoas que eu tenho uma admiração, um afeto, e tenho uma memória afetiva com Maracás. Pretendo voltar a morar em Maracás. Eu moro em Jequié atualmente, Jequié. Mas estou no movimento de ir para uma cidade menor, que no caso é Maracás. Já fui convidado, inclusive, para trabalhar aqui uma certa vez. O secretário de Cultura era Márcio Meireles, me chamou para trabalhar, mas eu não quis. Fui morar em Salvador, morei aqui um tempo, 8 anos. Não tenho vontade de morar em cidade grande. Gosto, circulo pelo Brasil inteiro com a minha poesia. Pelo Brasil, por todos os estados do Brasil e alguns países da América Latina. Mas eu gosto do interior. E essa decisão, quando eu estava morando aqui em Salvador, de voltar a morar no interior, foi num show da banda Lampirônicos, uma banda de rock que havia aqui em Salvador, maravilhosa, que tem um álbum chamado Que Luz é Essa, que é, inclusive, a música que dá título a esse disco é do grande Raul Seixas, que é o nosso homenageado da Flipelô esse ano, né? Aí, no show, eles cantaram uma música que é assim: quem mora no interior vai buscar o interior, quem mora na capital vai buscar o capital. Aí bateu aquele negócio em mim, porque toda vez que eu fechava o olho aqui em Salvador, eu sentia o sertão, a caatinga, e quando abria os olhos que via só concreto, aquilo me deixava meio angustiado. Eu precisava dessa amplidão da caatinga. Eu digo, eu vou embora, e fui. Você falou isso, eu vou adiantar algo que eu coloquei aqui, porque você tem frases muito boas. E vendo uma entrevista sua, você disse que está buscando cada vez mais o interior. Você falou isso é muito poético. E falando desse seu local de estadia, de moradia, né? Você disse que está em Jequié, mas a impressão que eu tenho, e pesquisando sobre você, é que você é do mundo, um cidadão, um cara que está sempre em movimento. E tem uma frase sua que é bem emblemática, que é: o mundo foi feito para a gente andar. Para a gente andar. É um verso do meu livro, sim. Entre a Estrada e a Estrela. Isso. Vou pegar o livro para mostrar. Ele tem 2 capas, uma preta e uma branca. Essa daqui é a branca, como vocês estão vendo, que é digamos assim, a capa solar. A outra preta, escura, representando a noite, é uma capa
crepuscular. Né? Sim, entendi o conceito. Entendi. O Então, mundo foi feito para a gente andar. E a impressão que eu tenho é que você é esse. E cara, sou né? um andarilho. Na minha adolescência eu tinha eu fui escoteiro, na infância e adolescência, né? E o escotismo tem essa coisa de você fazer marchas matinais. Então, já morava numa cidade relativamente grande, que era Arapiraca, a maior cidade do interior de Alagoas, mas cercada da coisa do agreste ali, né? E filho de gente da roça, de fazendeiro. Meu pai foi um que lutou muito na vida, trabalhava muito, e a gente estava na zona rural com ele, né? E como se não bastasse, essa coisa do agrupamento de jovens que eu tive quando ingressei no escotismo. E eu era escoteiro participativo, a gente andava, os cânticos, as caminhadas, armar barraca, aprender a fazer noção de espaço, que eu tenho dificuldade imensa de orientação espacial. Tenho noção de distância, de compreender a distância muito bem, mas de localização eu tenho dificuldade até hoje. E aí foi muito bom para mim essa coisa de ser escoteiro, de estar sempre caminhando. Logo depois, com os 14, 15 anos ali, uma admiração por uma coisa que já estava deixando de existir, que era o movimento dos hippies, né? Olhava aquilo, nem entendia do que se tratava, mas tinha um estranhamento e uma admiração ao mesmo tempo. Essa coisa de se desapegar de tudo, sabe? E viver o carpe diem, cada dia como se fosse o último, sem ter preocupação com a acumulação de bens. Então essa coisa da caminhada, de ser um peregrino, de ser um perquiridor, me acompanha até hoje. A coisa que é mais importante para mim é estar na estrada, com o pé na estrada, né? Como diz lá a música do Sai Guarabira, né? Sai Guarabira. Apesar de minhas roupas rasgadas, eu acredito que vá conseguir uma carona que me leve pelo menos à cidade mais próxima. Eu tinha apenas 17 anos no dia em que caí na estrada. Aí não lembro o resto não, mas eu cantava muito isso. Sai Guarabira. Muito bacana. Eu vou ficar nas suas frases. É biografia de poeta, é poesia. É um poema meu. Esse é um poema chamado Biografia. Sim, está lá também no seu Facebook, né? Tu tem lá a sua apresentação. O que a poesia de José Inácio Vieira de Mello revela sobre ele? Revela até aquilo que eu não sei explicar para você. A poesia é uma serpente cujo veneno é a hóstia que ressuscita a beleza nas gentes. Então a poesia é uma brincadeira, mas é a coisa mais séria que eu conheço. Entendeu? E me faz perceber essa seriedade para que eu não me leve muito a sério. Entendeu? A poesia não é uma coisa que está na esfera da razão. A razão não dá conta do fenômeno poético. A poesia é algo vertical que lhe conecta consigo próprio ou com o mistério da existência, sem você saber direito onde está pisando. O poeta ele se joga, tem um abismo, ele vai e se joga no abismo para alçar voo. E mesmo que ele caia e se despedace, o voo é certo. Outra frase. Não acredito em poeta que não lê poesia. Não acredito. Patativa do Assaré, um poeta ágrafo, um poeta, até um certo momento da vida dele, não tinha condição de ler livros porque não sabia. Mas ele fazia leitura para dizer, para todo canto que eu olho, só enxergo o verso caindo, entendeu? Ele estava lendo. Entendeu? Ter essa noção de leitura de mundo. Agora, você e eu, que alisamos os bancos de escolas durante mais de década, e se dizer poeta, e se dar o luxo, não vou ler, não quero ser inspirado pelos outros, não quero, isso é uma grande bobagem. Para construir uma casa, para fazer um bom livro, você tem que ter um alicerce. E os tijolos para fundamentar e fundar essa construção, para um poeta, são livros dos outros autores, da sua língua e, se possível, de outras também.
mas principalmente do seu idioma, do idioma que você fala, para você dominar bem, entendeu? É um alimento. É alimento, é. E assim, o sujeito que se diz poeta, a pessoa que se diz poeta, ao meu ver, precisa de conhecer poéticas, entendeu? Os poetas contemporâneos, principalmente, mas lembrar dos mestres do passado. Né? Como é que eu me proponho a ser poeta sem conhecer a poesia de Gregório de Matos Guerra, de Castro Alves, pensando aqui na Bahia, né? E pensando na licença da poesia brasileira. Sim, né? Porque esses caras, né? Do Tomás Antônio Gonzaga, do Cruz de Souza, do Augusto dos Anjos, aí mais para cá, João Cabral de Melo Neto, Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade, Mário Quintana, Jorge de Lima, não vou falar certo, não. E dos que estão vivos ou indo embora, que já foram embora há pouco, citando só da Bahia, como é que eu vou me dar o luxo de não conhecer a poesia de Maria da Conceição Paranhos, de Miriam Fraga, duas poetas soberbas, entendeu? No sentido de que tem uma poesia forte, pulsante, nada melhor no Brasil do que a da poesia de Miriam Fraga e de Maria da Conceição Paranhos. Miriam partiu, está na imensidão, iluminando aqui esse ambiente, essa Bahia e os Brasis, e Maria da Conceição está completando 80 anos de idade. O aniversário de Maria da Conceição Paranhos foi por esses dias, 2, 3 dias que ela completou 80 anos de idade. Uma poeta poderosa, entendeu? Aí mais recentemente você tem poeta como Rita Santana, Cátia Borges, duas poetas da minha geração, maravilhosas. Estou falando especificamente da Bahia. Posso falar de outros lugares também, mas estou pensando na Bahia. Então, eu sou um leitor assim, assíduo de poesia e de prosa também, romance, conto. Não, as pessoas têm me cobrado muito leitura de crônica. Eu não sou um leitor assim, quanto mais de crônicas, mas leio. Li um dos livros de Cátia Borges de crônica, de Ronaldo Corrêa de Brito, li toda a crônica de Clarice Lispector, né? A Descoberta do Mundo, reunida naquele livro Descoberta do Mundo, mas sou muito mais voltado para romance, conto e, claro, a poesia. Ensaios também. Né? A vida da gente é lendo, vivendo, caminhando pelo mundo e sempre carregando a mochilinha com o livro para cima e para baixo. Saindo daqui, eu vou encontrar com meu filho no shopping, a gente marca para se encontrar onde? Na livraria leitura. Eu vou para o shopping, ou vou para o cinema, ou vou para a livraria. E isso tem a ver com a próxima frase, que você fala assim, justamente para justificar essa sua imersão na poesia e o dia todo, sempre. Você diz, não sou um poeta completo, mas sou completamente poeta. Né? É exatamente isso. Você se sentir completo é como se assim não precisasse de mais nada, né? Já baixo, já tenho tudo. Não. E minha religião é a poesia. Exato. Eu sou um apóstolo da palavra poética. Isso é. Inclusive no sentido de religião mesmo. Assim, eu tenho amigos maravilhosos de algumas religiões que me convocam, me chamam, pai, vamos participar aqui, vamos fazer parte dessa religião especificamente, uma religião mesmo, né? Aí eu falo, olha, eu gosto muito desse ambiente, gosto muito das pessoas que frequentam aqui, virei sempre aqui, porque me sinto bem com vocês, mas eu ainda tenho a minha religião, que é essa daí, a poesia. Perfeito. Você falou que poeta tem que conhecer poéticas, né? Concordo. E aí, você conheceu, uma das primeiras poéticas que você conheceu foram as poéticas de Castro Alves e de Gonçalves Dias, tá certo? São os românticos, são. Né? Que contribuíram aí para a sua formação, mas também você tem uma contribuição muito forte de artistas da MPB, principalmente lá na década de 70. Wagner, Zé Ramalho, Alceu Valença e Luiz Gonzaga como um mentor disso tudo. Né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Pois esses caras que você falou aí, rapaz, são muito importantes para mim. Muito. O Luiz Gonzaga até hoje permanece sendo essa força maior da cultura popular, do cancioneiro brasileiro. Claro que a gente tem Dorival Caymmi, tem o Tom Jobim, enfim, o João Gilberto, mas esses não me marcaram tanto. Não. Eu sou um sertanejo, sou do interior do Nordeste. O Luiz Gonzaga era a voz,
A voz, não era uma voz, era a voz que trazia a alegria, a força, o encanto, sabe? Sim. Com aquela sanfona, o resfolego que ele inventou, né? E aí, os artistas que surgiram posteriormente, que vieram depois dele, todos tiveram influência dele. Sim, Não sim. só do Nordeste, Uhum. não só do Nordeste, como do Brasil todo, mas principalmente do Nordeste. Aí está lá Zé Inácio, com 13 anos de idade, 12, 13 anos de idade, na Serra das Mãos, acampando, era escoteiro, no alto uma serra assim, e um pioneiro, que era o cara mais velho, tinha uns 18 anos, com um radinho de pilha. Aí começa uma voz argêntea, pesada, cantando uma coisa forte, em inglês, que eu não entendi absolutamente nada, um inglês com sotaque acentuadamente nordestino, cearense. Oh my love, for the first time in my life. Aí aquilo me arrebatou de um jeito, sabe? Eu falei, quem é que está cantando? Ah, é o Fagner. Quem é o Fagner? Ah, é um cantor do Ceará. O cara é bom, o cara canta gritando com a força. E ali, rapaz, eu já tinha escutado antes o Fagner, Revelação, de 1978, Noturno, na novela da Janete Claire, Coração Alado, né? O nome da música é Noturno, mas ela mudou o nome da novela por conta da música. E aquela música ficou quase um ano, todos os dias, todo mundo sabe, ai, coração alado. Aí eu começo a comprar os discos do Fagner. Quando você pega lá no encarte, tem assim, música de Raimundo Fagner sobre poema de Cecília Meirelles, sobre poema de Ferreira Goulart, sobre poema de Patativa do Assaré. Aí quem é Ferreira Goulart? Que eu não sabia. Aí em Arapiraca não tinha livraria. Tinha livraria, mas na verdade a papelaria que vendia caderno e livro didático. Aí eu fui para Maceió, livraria Caeté, chego lá, me deu um livro de Ferreira Goulart. Aí me deram um livro que é chamado Poema Sujo. Quando eu fui ler, também foi um estranhamento que abri uma página que já dizia assim: azul era o gato, azul era o galo, azul o cavalo, azul teu cu. Aí o menino do interior que não podia falar se falava porque os pais estavam ali, eu falei, pode? Entendeu? Aí fui ler aquela poesia de Ferreira Goulart. Patativa do Assaré, quando eu li o nome, eu digo, o que é isso? É uma banda de forró? O que é Patativa do Assaré? Não entendi direito. Quando eu fui ver, era um poeta. Aí eu comprei um livro dele chamado Cante Lá que eu canto cá. Rapaz, aquilo ali, sabe? Tomou conta de mim. Aí fui ver que bem antes, que o Fábio gravou dele Vaca, Estrela e Boi Fubá. Bem antes o Luiz Gonzaga já tinha gravado dele A Triste Partida, que é uma espécie de hino do Nordeste, né? Setembro passou com outubro e novembro. Aí de repente tá lá o Zé Ramalho, um cara que não cantava, recitava os instrumentos tocando lá, que virá como guerra, a terceira mensagem, na cabeça do homem, aflição e coragem. Afastado da terra, aprendi a recitar ouvindo Zé Ramalho. Tem muita influência, né? Demais, demais. Aí de repente um outro cara lá, cantando umas coisas. Na primeira manhã que te pede, mas isso é uma toada que os vaqueiros lá na roça cantam. Vaqueiro que é vaqueiro, pega reis, amarra e ferra. Eu escutava os vaqueiros cantando isso. Aí o Alceu cantando, mas uma toada também. Na primeira manhã que... Aí aprendi a cantar toada, dizendo, é possível fazer uma coisa nova, pegando isso que está o tempo todo na minha... sendo entregue para mim pelos vaqueiros, os aboiadores do sertão. Aí eu trouxe aqui para mim e incorporei a minha maneira de me apresentar, de me exibir. Sim. E isso é um diferencial, que eu recito meus poemas de uma forma meio postada como Zé Ramalho, que de repente eu jogo uma boi, uma toada como Alceu Valença, que eu grito forte como Fagner. Então esses caras são o alicerce primeiro da minha poesia, a música popular brasileira. Aí claro que ali tem o Belchior, tem o Geraldo Azevedo, a Cátia de França, a Elba Ramalho, a Amelinha, Terezinha de Jesus, toda gente, todo no Nordeste. Que contribuíram aí com a sua formação. Muito. E além dessas influências, você disse em uma entrevista, né, que tem 3 nomes que são definidores também para a sua poética, para a sua formação, que é Gerardo de Melo Mourão, João Cabral de Melo Neto e Jorge de Lima. Não é isso? São Gerardo Melo Mourão, eu tive a satisfação de conhecer. Quando eu cheguei à Bahia, em 1988, eu fui fazer um exame de vista em Jequié, saí da roça,
o asfalto mais próximo ficava a uns 100 quilômetros. Aí eu fui para Jequié, fiz o exame de vista e fui à livraria. Havia uma boa livraria naquele tempo em Jequié, hoje não tem. Hoje, em 1988, havia uma boa livraria em Jequié. Hoje, em 2024, não há. Aí cheguei lá para comprar o Grande Sertão Veredas, do nosso gigantesco João Guimarães Rosa. Fui em cima do livro, peguei. Só que quando eu peguei o livro, tinha um outro livro tão volumoso quanto o Grande Sertão do João Guimarães. Que eu olhei do lado, aí li assim rapidamente, os pães. Eu falei, os pães? Aí eu olhei assim, não eram os pães, eram os peãs. Peãs? O que é peãs? Aí eu olhei o nome do autor, Gerardo Melo Mourão. Quando eu abro o livro, uma poesia toda irregular, assim, espalhada na página, de uma forma meio... e umas letras gregas assim e tal. Aí quando eu fui ler, falava do lugar onde minha mãe nasceu, das Águas Belas de Pernambuco, não sei o que eu falei. Aí fui lendo e falei, mas cara, isso é muito bonito. Aí comprei os peãs. Aí fui lá no dicionário que era peã. Peã. Peã é canto de louvor a Apolo. E ali eu estava com um poeta de uma erudição extraordinária, um cearense nascido em Poeiras, um homem que falava mais de 20 idiomas, foi o primeiro jornalista da América Latina na China, entendeu? Então, um sujeito soberbo, assim, a escrita dele, uma escrita pulsante, um poeta grego nascido no Ceará. E fiquei encantado com aquele mundo e fui lendo paralelamente O Grande Sertão Veredas de João Guimarães Rosa e Os Peãs de Gerardo Melo Mourão, que na verdade se tratava de uma trilogia, 3 livros. No País dos Mourões, O País dos Mourões, Peripécias de Gerardo e O Rastro de Apolo. Esses 3 livros foram reunidos em Os Peãs. Posteriormente, eu me deparo com o próprio Gerardo Melo Mourão aqui, uma década depois. No ano que eu chego em Salvador, Geraldo Maia, poeta do movimento Poetas na Praça, que era um agitador cultural, fez um projeto chamado Música Erudita e Poesia Nossa de Cada Dia, no Jardim da Terceira do São Francisco, no Pelourinho. E dentre os poetas convidados estava Gerardo Melo Mourão, que se apresentou, era sempre um poeta de um outro estado com um poeta da Bahia. E Gerardo Melo Mourão se apresentou ao lado de Dona Mabel Veloso, irmã mais velha de Caetano Veloso, né? E ali foi quando eu conheci Dona Mabel também, que morava bem pertinho de onde eu morava, aqui em Salvador. Eu morava no Tororó. Na verdade, eu já morava ali, quase encostado da Estação da Lapa, no fundo do Colégio Central. Sim. E Dona Mabel morava no Tororó, num apartamento de subsolo. Ela era professora. E aí a gente se conheceu nesse projeto e de vez em quando eu ia à sua casa e ela me recebia muito bem, me oferecia chá, conversava comigo, muito gentil. E aí, no dia que eu conheci Gerardo, foi uma coisa, Gerardo já era um nome, ele tinha acabado de ganhar o prêmio Jabuti com um livro chamado Invenção do Mar, que é um épico. Gerardo é um poeta épico, um poeta muito marcante para mim. Naquele momento, então, aí você falou de outros 2 aí, de Jorge de Lima e João Cabral de Melo Neto. Esses poetas, um pernambucano, outro alagoano, são poetas poderosíssimos. Assim. Jorge de Lima, que poeta é aquele? O cara escreveu Invenção de Orfeu, velho. E Cabral, a poesia toda nivelada por cima, aquela poesia. Tem a poesia que ele diz que não gosta tanto, que era um sujeito meio controverso, dizia que não gostava de música, e escreveu Morte e Vida Severina, que ele não gostava muito, mas foi um dos livros que deu mais projeção para ele. Mas era um poeta, uma poética muito difícil, na verdade Cabral vem com uma antipoesia, a anti-ode. E aquilo para mim foi difícil de poder sair das primeiras páginas de Cabral, porque o Morte de Vida Severina é fácil. Poesia rimada, ele dizia que eram poemas para serem ditos em voz alta. Já a poesia de A Escola das Facas, A Educação pela Pedra, já é uma poesia bem mais pedregosa, intercalada, mas ainda assim musical. Ele dizia que não gostava de música, mas ele era um poeta de muita musicalidade. Então esses poetas marcaram muito o meu caminho. Eu pequei em não ter citado uma poeta assim que para mim, sabe, é Cecília Meirelles.
Cecília Meirelles é a poeta. Nossa Senhora. Pronto, saiu a palavra da boca. É a Nossa Senhora da poesia de língua portuguesa. Para mim, Sim. Cecília Meirelles. Sim. Eu quero voltar no Gerardo, porque lá no seu primeiro livro, em 2000, que é Códigos do Silêncio, o nome foi sugerido por ele, né? O nome foi sugerido por ele e a apresentação do livro é feita por ele. Chamada Um Momento de Beleza. Que aí foi publicada no suplemento de cultura do Jornal à Tarde. Floresvaldo Matos, grande poeta baiano, naquele momento editor do caderno de cultura do Jornal à Tarde e posteriormente editor-chefe do Jornal à Tarde. Ele reproduziu o prefácio e colocou 4 ou 6 poemas do livro e colocou um outro nome, que foi Decifração de Abismos. Aí eu peguei esse título que ele colocou no prefácio de Gerardo, que na verdade era Um Momento de Beleza, e já coloquei como o título do meu segundo livro. Lá de 2002. Exatamente. É isso? Aí vem em 2005 seu terceiro livro, A Terceira Romaria. Exato. Que é onde você ganha seu primeiro prêmio? É isso? Antes eu ganhei, antes de publicar meu primeiro livro, eu já ganhei um prêmio legal de uma revista importante aqui da Bahia, chamada Iararana. Sim. Iararana. Sim. Cujos editores eram Aleilton Fonseca, Carlos Ribeiro e Eliezer César. Aí eu ganhei o prêmio, com o poema Pedras Amoladas, Facas Atiradas. Exato. Aí você fala do terceiro livro. No terceiro livro eu ganhei um prêmio de projeção nacional, um prêmio chamado O Capital, lá de Sergipe, Aracaju. A Maria Bethânia foi contemplada com o prêmio de canção, eu de escritor, e teve de cineastas, aquilo, eu não lembro direito, mas eu fui para lá, foi um momento muito bonito. Isso. E aí você está com esses livros aí, o Decifração de Abismo? Não. Toma a Terceira Romaria. Pronto, vamos mostrar aí a capa, né, professor? Terceira Romaria, isso aqui, que é de 2005. A capa é de Ramiro Bernabó, grande artista plástico, nascido na Argentina, mas completamente brasileiro, filho de Caribé, grande artista. Aliás, eu tenho 3 livros com capas e ilustrações de Ramiro. O segundo livro, Decifração de Abismo, que não está aqui. Sim. Esse aqui é a Terceira Romaria. E o meu livro mais recente, que é O Garatujas Selvagens, também com capa e ilustrações internas de Ramiro Bernabó. A gente vai falar de cada um deles, né? Então aí depois vem com A Infância do Centauro. Deixa eu pegar todos aqui. Pode pegar todos. A Infância do Centauro é esse daqui. A capa é de Juraci Dória, grande artista de Feira de Santana. De feira. Amo essa capa. É linda. Eu gosto de uma figura, né? Bem voltada para as nossas raízes. A Infância do Centauro, né? Que a minha ligação com a minha montaria, que eu sou cavaleiro, vaqueiro, tenho meus cavalos, tem uma ligação muito forte com o meu cavalo, assim, quando eu faço um movimento ele já compreende, é como se fosse uma extensão do meu corpo, né? Aí daí a coisa do centauro, quando monto em um cavalo, não são mais duas personalidades, 2 entidades, 2 seres, é um ser só, que se personifica no centauro. Perfeito. E aí seu livro seguinte, lá de 2010, é Roseiral. É esse aqui. Roseiral, que aí eu queria parar um pouquinho em Roseiral, porque eu vi numa entrevista, né, que você disse que é uma poesia erótica muito mais... Beirando a pornografia, né? Exatamente. Aí eu queria que você, José Vieira, porque assim, eu sou professor... José Inácio. José Inácio, desculpa gente, José Inácio. Sou professor da educação básica, então assim, muitos estudantes veem algumas coisas minhas, né? E aí eu queria que você falasse deste livro e diferenciasse, porque eu acho que é uma linha bem tênue, né? Entre poesia erótica e poesia pornográfica, que está beirando a pornografia. Qual a diferença e o que é que tem Roseiral aí que você pode declamar para a gente? Olha, a pornografia, como eu entendo, parece uma coisa muito gratuita e, sabe, quando você não tem uma intenção estética, é cuspindo a coisa de uma forma, de qualquer maneira, né? Quando você coloca dentro de um contexto, ou dentro de um ritmo, porque poesia, sobretudo, é ritmo. Ritmo, acima de tudo, é ritmo. E forma no sentido de maneira de dizer, porque dizer as coisas, quem tem boca vai de qualquer jeito, né? E nem percebe o que está dizendo.
Quando você faz um poema, você busca uma forma. E pode ser a forma fixa, sabe? Já vê esse cara com coisa de soneto, de métrica. Sim. Eu compreendo que o poeta tem que dominar as formas, sim. Nem que seja para desconsiderá-las, entendeu? Desconstruir, mas tem que conhecer. Tem que conhecer. Na minha compreensão, eu não sou dono de nenhuma verdade absoluta. E para mim o conhecimento não aprisiona, só liberta. Tá entendendo? Então, pronto, se você quer dominar a forma poética, as formas poéticas, as formas poéticas, conheça. E dizer, não, isso é pequeno, não cabe o que eu quero dizer dessa forma, dessa forma, eu vou vir com outra maneira. Né? Então, quando você tem essa preocupação estética, qualquer assunto, qualquer palavra cabe dentro da poesia. É a maneira de dizer. Basta você ler o grande poeta contemporâneo, cearense, paraense, paulistano, Celso de Alencar, que você vai entender o que eu estou falando. É difícil você ler um poema de Celso de Alencar que você não encontre o que as pessoas comumente chamam de palavrão. Mas ali tem um sacerdote falando. Sacerdote. E que beleza ler a poesia de Celso de Alencar, com todas aquelas palavras que as pessoas colocam num lugar pejorativo, num lugar escatológico, e ele coloca num lugar de santidade. É muito forte isso. Não é para qualquer um, não. Você está entendendo? Corajoso e maravilhoso. Celso de Alencar, recomendo. Meu amigo querido Celso de Alencar, um abraço. E o que é que fez você, o que é que motivou aí Roseiral, né? Que você, dessas poesias eróticas que veio a pornografia? Um momento, eu quis assumir aquele que vinha. Hoje vem muito poesia assim e eu deixo passar. Aliás, eu estou num momento de que tem vindo muito poesia e eu não quero escrever, eu quero apenas sentir. Quero apenas sentir. Dessa forma, eu sei, sinto e sei que perdi e deixei de escrever belos poemas, mas é aquela coisa, sabe? A gente está num momento que é tanta selfie, tanta foto, tanta imagem, que até eu que sou muito exibido, fujo um pouco disso, mas estou o tempo todo alimentando minhas redes sociais, como você bem falou, né? Aí às vezes assim eu fico num momento assim, eu quero mais, o pouco tempo que eu fico na roça, eu quero mais sentir as coisas. Quero sentir essa poesia que a existência e o cosmos me oferecem e não quero parar quando ela convoca para escrever. E a poesia é uma amante muito exigente. Quando você começa a fazer isso, ela vai se afastando. Porque não é a hora que você quer, é a hora que ela quer. Eu sou um servo da poesia, um servo da palavra poética. Ela é quem diz, vamos, é agora a hora da gente foder. Vamos, se eu digo não, ela fecha as pernas e demora a voltar. Entendeu? Entendi. Queria que você declamasse algum poema aí desse. Nessa linha mais... né, pra gente conhecer um pouquinho mais, pra quem tá assistindo você. Pronto, então tem um poema que chama-se... Cadê? Vampiro. Tá aqui, tá, Vampiro. Sim, beberei teu sangue, todo teu sangue, e viajarei tua face, teus peitos, tua bunda, e me vomitarei todo dentro de tua buceta. E aí saberás como goza um verme, um Deus. E não me importam as portas fechadas, pois as arrombarei, e meterei a cara, e quebrarei a cara, e estarei sempre lá, entre o caos e os teus buracos negros. Estilhaço quebrando a cabeça, compondo e decompondo este quebra-cabeça que é o eu. Mas saiba que sempre compreenderei a tua buceta florida, floreada, fodida, fadada ao ferro que trago e sou. Sim, beberei teu sangue. Quão saboroso é o vinho que corre em tuas veias. Eita, maravilha. Quando eu li Aurora, por isso que eu te perguntei se a Aurora era desse livro, porque eu associei completamente a poesia erótica, mas eu acho que viajei, né? Não, eu acho interessante a sua leitura, Sim. porque assim, um bom poema, ao meu ver, ele não se entrega completamente ao leitor para um entendimento, uma explicação. Ele possibilita que cada um faça a sua leitura e que caminhe na direção que a leitura proporciona, né? Ou seja, que cada um ao seu voo
qualquer lugar, o lugar que seja que a pessoa sente que tem que ir. Entendeu? Então eu fico contente quando você faz a leitura. Não acho que usando aqui o conceito de Humberto Eco, que seja uma super interpretação, ou seja, uma coisa que não tem nada a ver. Entendi. Tem a ver. Entendeu? Eu acho bom quando vem com essa coisa de você sentir o erótico em Aurora. Sim. Enfim, aí vem, logo após Roseiral, Pedra Só. Né? Onde aparece o primeiro poema meu de longo fôlego. Sim. E que aí dá um encaminhamento diferente para a minha poesia. E que é lá de 2012, certo. Que você disse que é Deixa eu pegar aqui uma de suas obras pegue, mais autobiográficas e também é uma reverência a Luiz Gonzaga, não é isso? Exato. Capa de Ricardo Prado, fotos internas de Ricardo Prado. E todas as fotos lá da Pedra Só. Da Pedra Só, que é a sua... Minha roça, no município de Iramaia, no portal da Chapada Diamantina. E aí, por que Pedra Só é a obra mais autobiográfica de José Inácio Vieira de Mello? Porque tem esse poema de longo fôlego, um poema épico, onde eu trago vários personagens da minha formação, da minha existência. Meu pai, minha mãe, os vaqueiros com os quais eu convivi. Meu avô era um vaqueiro, Sérvulo Duarte, casado com tia Alzira. Tia Alzira, irmã do meu avô Moisés. Sérvulo Duarte era um grande vaqueiro. Lino Duarte, filho dele, um grande vaqueiro. Noé, Pedro Vaqueiro. Damião Tavares Neto, um vaqueiro muito importante na minha formação, que morou comigo uma década, a primeira década que eu vivi na Bahia, que dizia coisas absurdas, disparatadas e coisas muito verdadeiras, que me ensinou o nome das plantas, da caatinga. Entendeu? Uma pessoa que vivia no meu cotidiano, Damião. Então, e outros nomes que estão aqui presentes, entendeu? E esse poema de maior fôlego, como é o nome? Pedra Só. É o mesmo nome do título do livro. Exato, dividido em 27 partes. Sim. No meu canal lá no YouTube tem um vídeo de 20 minutos com ele todo, com 54 ilustrações de Juraci Dória. Ele fez 54 ilustrações, me presenteou e nós gravamos com a trilha de fundo assim, armorial, né? Trilha armorial, selecionada por mim, com vários momentos de músicas diferenciadas. E ficou um negócio muito bonito. Muito bonito. É um dos vídeos mais acessados do meu canal. Que é José Inácio Vieira de Mello, né? Exato. Lá no YouTube, né? Você é supersticioso, José? Não. Não? Não. Quando vem alguma coisa assim, que eu tenho, sabe, uma coisa assim, aí eu tenho uma, assim, eu sinto que tem uma força que me acompanha e me protege. Aí eu canto um trechozinho de uma música de Luiz Vieira. Quem anda com Deus não tem medo de assombração. Eu ando com Jesus Cristo no meu coração. Aí bato as esporas no cavalo e saio feito um doido pelo meio do mundo. Ou entro no carro e acelero e saio feito um doido pelo meio do mundo. Eu te perguntei isso porque o seu livro aí, o seguinte, né, Depois de Pedra Só, é 7. E aí tem toda uma mística que você escolheu o título, porque você percebeu que era o 7º filho ali, né, do seu núcleo familiar. A editora, como é o nome da editora? 7 letras. 7 letras. É o meu 7º livro, dividido em 7 partes, Exatamente. Cada parte subdividida em 7, de 7 sílabas. E o meu 3º livro chama-se A Terceira Romaria. Eu nem tinha percebido isso. E você também tem uma coisa com 40, né? 40 é um nome muito forte para mim, porque é a data de nascimento do meu pai. Sim. E o ferro dele marcar gado é 40, né? Então foi uma coisa que marcou muito a vida minha e da minha família, dos meus irmãos, né? O 40. Meu pai, o 40. 40. Pronto, falamos aí de 7, quer falar mais alguma coisa de 7? Pra gente ir lá pra... 7 é um livro que me trouxe conquistas, né? Um prêmio importante da TV Globo, que tinha uma revista chamada Revista... foi com 7, né? Na verdade, foi lá em 2015. E aí, antes desse prêmio, a Globo News Literatura fez um programa comigo, Um Vaqueiro em Copacabana, foi o nome do programa. Um Vaqueiro em Copacabana. E fez veio polícia, assim, foi uma repercussão muito positiva. Aí depois é que eu entro para a lista dos autores do ano, da revista Quem. Eram, não sei quantos, 8 ou 9 escritores. Os outros
todos prosadores, nenhum poeta, todos morando em capitais, e eu único no interior que vivia muito mais tempo na roça naquele momento ali. E para minha surpresa, eu sentia que eu ia ganhar, não sei porquê. Aí eu ganhei. Mas tem que ter muito, eu digo, eu vou ganhar, porque o falava aquilo meio, sabe, sem dar muita importância. Aí, pô, que legal, eu ganhei. Foi o melhor autor de literatura, né? Foi. Em 2015. Isso é. Isso? Com 7. Aí a premiação foi em março de 2016. Foram livros publicados em 2015, né? Sim, então, entendi. Ok. Aí logo após 7 vem Entre a Estrada e a Estrela? É isso? É. De 2017. Detalhe, né? Tanto entre o sexto livro, que é esse aqui, Pedra Sol, Sim, quanto... cadê os outros dois aqui? Aqui. Esse é o sétimo, que é o 7. O 7, sim. E esse daqui é o oitavo, que é Entre a Estrada e a Estrela. Lembrando, o 7, ele tem 3 capas diferentes. Sim. 3 capas diferentes, só trouxe uma aqui. Porque o terceiro filho de Adão e Eva chamava-se 7. Foi bem. E mais o que sobre o 7? Não, a gente agora está Entre a Estrada e a Estrela, lá de 2017. Esse aqui a gente até já falou sobre ele, né? Você já falou um pouquinho sobre ele. Ele tem 2 poemas. Esse livro, na verdade, é um poema. Um poema dividido em 42 partes. Aí, só que ele é dividido em 2 partes. A parte diurna e a parte noturna. Né? A parte solar e a parte crepuscular. Aí tem um livro que tem a capa diurna ou solar, que é esse daqui, que tem uma estrela. Qual é a estrela que está aqui? O Sol. O Sol é a estrela do nosso sistema, né, do nosso planeta, né, que rege o sistema solar. Olha o nome, sistema solar. E o Sol é uma estrela. Já o outro tem uma montanhazinha que é a Pedra Sol, é o nome de uma montanha. E aí, cheio de pinguinhos, que são as estrelas da noite. Então, durante o dia, eu tenho uma estrela que está ali em cima de mim, sabe, dizendo, eu estou aqui. Você está sentindo? Você está sentindo a minha força? Porque o sol da Caatinga não é brincadeira. Aí à noite, você queimado daquele sol, você se deita no terreiro, ou na calçada, numa rede, e fica olhando para o céu, num lugar que não tem energia elétrica. Cara, aí você olha assim, aquela quantidade, aquele latifúndio de estrelas, e você se sente miudinho, sabe? Chega, você some, de tão pequeno que você é, diante da imensidão do cosmos. Então esse livro foi feito toda essa perspectiva de quem está singrando o planeta Terra, navegando, cavalgando, andando. Por que navegando se eu sou um cara da Terra? Porque a Terra é mais água. O planeta Terra é mais água. Você tem que andar muito sobre a água. Entendeu? E eu, sendo um sertanejo, assim como a gente valoriza e louva a presença da água. Mas ali está se falando de um garoto que morou em Maceió, na beira da praia de Pajuçara, na praia de Jacarecica, que corria nu na beira da praia, entendeu? Deslumbrado com o mar, ouvindo Bob Dylan, ouvindo Fagner. Aí de repente já está lá no meio da Caatinga, fazendo trilha na Chapada Diamantina. Aí de repente está olhando para o céu, pisando em cada planeta, em cada estrela, sabe? Perplexo, abismado com a imensidão do cosmos. Então esse livro tem essa pegada. O Entre a Estrada e a Estrela. Sim, que é o seu 8º livro. Exato. Aí o 9º é Garatuja e Selvagem? Que é o mais 2021. recente. Que é o mais recente. Que é o mais recente, né? Porque o Filho do Sol Exato, é uma antologia que é essa daqui. Mas que sai em 2023, é isso? Comemorativa dos meus 55 anos. Que era um projeto do México. Esse livro foi a pedido da UNAM, Universidade Nacional Autônoma do México. Eu estive no México em 2018, a minha passagem por lá foi uma passagem marcante, significativa. A crítica despertou interesse sobre a minha poesia e ele foi traduzido. Esse livro foi todo traduzido para o espanhol do México. Espanhol do México. Porque as pessoas pensam, o espanhol. Não, foi voltado para o público mexicano. Mas o que é que acontece? A burocracia deu uma emperrada, o meu livro não saiu no México até hoje. Porque quem havia solicitado, o coordenador do setor de publicação de literatura latino-americana, era José del Valle. E ele faleceu.
Quando o livro estava terminando de ser traduzido. Quando eu entreguei o livro, já não houve mais quem defendesse a minha publicação por lá. Entendeu? Aí a gente está vendo aí uma maneira de publicar mais adiante. Para mim foi um baque, né? Porque o livro é para ter saído primeiro no México. Entendi. Antes daqui. Exato. E tem Ricardo Prado? Essa foto? Essa foto de Ricardo Prado, a capa é de Ricardo Prado. A silhueta, né? Que está no Entre Estrada e Estrela. Essa foto está aqui. Ela está aqui. Entendi. Olha ela aqui. É linda essa foto. Muito bonita. Muito representativa. Exato. Ricardo é um artista. Desde 2000, desde o meu terceiro livro até hoje, as minhas fotos todas são feitas por Ricardo Prado, exceto a foto minha que aparece nesse livro dentro do livro. Entendi. Essa foto aqui não é de Ricardo Prado. Entendeu? Essa daqui. Mas dos outros livros todos, do meu terceiro livro até o nono, é Ricardo Prado. E Garatuja Selvagem, bora falar um pouquinho dele? Que é o livro mais recente, né? Exato, bora. Está aqui. Capa de Ramiro Bernabó, ilustração de Ramiro. Tem mais 10 ilustrações internas de Ramiro e 2 fotos minhas feitas por Ricardo Prado. Sim. E como você chegou ao nome? Porque Garatuja é o que Garatuja? Rabisco. Rabisco. Em espanhol, tanto Garatuja quanto Rabisco tem o mesmo nome, Garabato. Em espanhol ficou Garabato Salvajes. E aí, essa poética de Garatuja? Garatuja, voltando para a palavra Garatuja, eu, sertanejo, ouvia sempre assim, né? O sujeito mal sabe garatujar o nome e se mete a doutor, mal sabe rabiscar o nome, né? Mal sabe garatujar o nome. Aí aquela palavra ficou na infância. Só que eu conheci Gerardo Melo Mourão em 1988 e na palestra dele, na fala dele, ao lado de Mabel Veloso, ele falou da palavra garatujas. Aí voltou a palavra com muita força. Em algum momento eu usei em algum poema. E quando chegou esse livro aqui, Garatujas Selvagens, eu quis fazer. Por que selvagem? Selvagem, você associa selvageria, agressão. Não. O selvagem é o natural. Porque está na natureza. Se você voltar um pouquinho essa palavra, ela vai perder essa conotação de agressividade e vai voltar para uma coisa que está dentro do ambiente, da forma natural. Que quem criou uma civilização chamou o que está fora dela, periférico, de selvagem e deu uma conotação de agressiva, né? Mas o selvagem não é isso, a selva é a natureza. Certo? Sim. Então as garatujas são os registros iniciais, os registros primordiais, o surgimento do pensamento, o surgimento da própria existência, o traço, o eu, a afirmação. Eu estive aqui, risquei na parede, há 50 mil anos. Aquele risco quis dizer exatamente isso. Eu passei por aqui. Então essas garatujas selvagens são as memórias do inconsciente, os rastros que a humanidade deixou para trás, a humanidade que existe em mim. E em mim existe átomo de quem viveu há 50 mil anos. Então é toda a humanidade concentrada nessa individualidade, no sentimento dessa individualidade, que não vai saber lhe explicar o que é isso, mas que chega em forma de poesia e a gente registra dizendo: eu estou aqui, nesse momento eu estou aqui. Maravilha. Tem algum projeto aí de uma próxima obra aí? Tem, mas não tem nome ainda não. Tem um livro fechado, pronto, mas eu sinto que falta um poema nuclear. Entendi. Eu espero que eu consiga fazer, que eu ando muito... Atarefado. Não, atarefado sempre, mas assim, a poesia sempre foi prioridade. Só que eu não estou conseguindo ter essa coisa que eu tenho comigo, essa pá de fazer as coisas. Eu sempre fui o cara de fazer as coisas. Entendi. Sempre. Não sei porquê. Às vezes sem nem saber, era procurado para fazer as coisas como sou. Quem fez o centenário de Jorge Amado fui eu. Fui o curador do centenário de Jorge Amado. Você tem ideia do que é isso? Muita não responsabilidade. É? Exato. Muita. E você, eu vi também numa entrevista você dizendo assim que
Aí você chegou aqui e as pessoas reclamavam muito, e você não é o cara de reclamar, você é o cara de fazer, né? Reclamar vai resultar em quê? Reclamar e não botar a mão na mão. Vamos fazer. Bora. Bom, a minha palavra é assim, pronto. Meu pai falava, Zé Inácio, pronto, pai? Pronto. Está pronto para fazer. No que se refere à minha poesia, eu estou sentindo que tem assim, tem um livro, não é um livro muito diferenciado do Roseral, tem uma poética interessante, mas está faltando algo a mais. E eu só quero soltar esse livro quando esse algo a mais chegar. Sim. Está compreendendo? Tudo. Eu não tenho necessidade de estar publicando livros. Aqui 9 livros, tenho 3 antologias, uma está aqui, que é essa, O Filho do Sol. A gente fez um doutoramento sobre minha poesia no Rio de Janeiro. Sim. E aí Igor Fagundes, um grande intelectual. Da Federal do Rio, né? Exatamente. E aí ele organizou uma antologia minha em 2014, muito legal. A seleção que ele fez foi uma... Eu jamais conseguiria fazer aquela seleção e dar aquela ordenação que ele deu. Para mim chegou como um livro novo de uma outra pessoa. Pensa aí que coisa boa, né? Sim. Só foi possível porque passou pelas mãos do Igor Fagundes, né? Tem uma antologia de 2011 de uma coleção bonita chamada 50 Poemas Escolhidos pelo Autor, da qual participou Lendo Livro, da qual participou Eudásio Tavares, Lourdes Sarmento. Eu fui mais jovem da coleção. Então, assim, não tem essa agonia de estar publicando. Quando a gente é mais jovem, Fica pensando assim, né? Para mim não. Está tudo no caminho aqui. Você que é poeta, qual a dica que você dá para professores da educação básica, principalmente, para provocar um encantamento dos estudantes pela literatura? Para que a literatura não seja vista como algo enfadonho, chato. Qual é a sua dica? Primeiramente, o professor tem que gostar de literatura, né? Ele tem que, quando vai apresentar o livro, ele tem que ter lido o livro, né? Sim. Ter vivenciado o livro, porque muitos não leem. E, entendeu? Chega ali, é didático, aquela coisa está no livro didático, tem que ser apresentado, mas ele não vivenciou. E olha, eu nem vou condenar o professor, porque com a carga horária que o professor tem, para poder dar conta das suas despesas familiares. Sim. Às vezes ele não tem tempo ele não tem dinheiro para comprar o livro, que é caro, ele não tem tempo para ler o livro, ele não tem tempo para ler com o filho dele, e quer que o filho leia, quer que o filho seja um bom aluno dele. Tem que ler literatura, você não lê. Exemplo, você quer que formar um leitor, quando ele estiver com 2 anos de idade, você dá livro para ele. E vai ler as figurinhas. Ler a figurinha é pegar o desenho e mostrar para ele, você está lendo. Posteriormente vem a letra. Sim. Você vai juntar o CA com o SA para dar a casa. Né? Verbal, exato. Aí, e bora, tem um presente para você, está aqui um livro, meu filho. Vamos sair, vamos tomar um sorvete, depois vamos passar na livraria. Vamos pegar um livro. Aí você está formando uma pessoa que gosta de livro, usando na linguagem de comércio, um consumidor de literatura. Mas se você, no final de semana, você está preocupado em pegar um pedaço de carne para ficar assando e tomar meia dúzia de cerveja, ouvindo músicas as mais escusas, porque até quando vai partir para a música, não escolhe uma música que linke aquele momento com literaturas, seja de cinema, seja de livro, seja do que for. Música que tem mais um apelo corporal e sexual. Não que não seja bom, que faz parte também, é bom, mas você focar só nisso, no rebolado, naquilo outro, entendeu? E em status, e não colocar a existência dentro daquilo. Por isso que eu, nordestino sertanejo, fui privilegiado de ouvir Luiz Gonzaga, porque ele colocava a verdade da gente ali. Dura, terrível às vezes, mas mostrava um caminho de alegria. Está compreendendo? Sim. Aí hoje eu não vejo isso no que está sendo mostrado, no que está sendo exibido para o povo, para o jovem, na canção principalmente e em outras linguagens artísticas. Que tem grandes artistas fazendo música, gente da sua idade, que é bem mais jovem do que eu, da sua idade.
tenho 42. Eu tenho 56. Não tão mais longe, mas tudo bem. São 14 anos de diferença, um bocado. E tem gente de 30, de 25, de 20 anos fazendo arte de altíssima qualidade, só que não tem espaço. Sim. Quer dizer, está ali nas redes sociais, Isso aí. mas você olha, tem quantos mil como é que fala? Acesso? 5 mil, 10 visualizações, mil. Aí você pega aquela coisa que é escatológico, 10, 20, 30, 40 mil. Não tem nem como correr. Você está entendendo? Deixa eu aproveitar que você falou de música. Você teve alguns poemas musicados. Vários. Vários, Não, né? vários. Vários. Que aí você se transformou num letrista, né? Eu não sou um letrista no sentido de que faz letra para isso, mas se transformou. a minha poesia é muito agarrada pelos compositores. Porque ela é musical, ela já é musical, mas aí muitos, né, você tem muitas pessoas que eu mesmo abro um livro meu aqui e saio cantando meus poemas. Sim, Aí só que a minha melodia é uma melodia mais simplória, mais simples, mas fica, eu mesmo acho bonito o que eu faço. Mas quando chega na mão de um Tiago de Mello, na mão do Henrique de Miceli, de um Alan Carvalho, de um Luiz Felipe Gama, que os caras vêm com aqueles arranjos sofisticados, os caras têm um conhecimento musical, eu me encolho de que maravilha, muito grato. Mas quando eu vou me apresentar normalmente, que eu quero cantar para os poemas, eu canto com a melodia que eu coloco. Sim, entendi. Mas como foi essa emoção de ter o primeiro poema musicado, de ver isso? Porque já foi gravado também, né? Já foi, né? Virou fonograma de fato. Já. Eu tinha muita vontade, assim, o meu sonho era que o Fagner musicasse um poema meu. E olha que eu estive com o Fagner algumas vezes. Foi? Já estive algumas vezes, pelo menos uma meia dúzia de vezes. Inclusive fiz uma palestra com a presença dele lá na Flimar, em Marechal Deodoro, chamada A Importância do Cancioneiro de Raimundo Fagner na divulgação da poesia de língua portuguesa. Porque né? Exatamente. Porque ele musicou mais de 30 poetas. Sim. Né? Para musicar poema igual o Fagner eu desconheço. Lembre-se que Fanatismo é de Florbela Espanca, poeta portuguesa que ninguém conhecia no Brasil, passou a ser conhecida porque o Fagner gravou alguns sonetos dela, sendo mais exitoso Fanatismo, que é: minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver, não és sequer a razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. O Fagner pegou decassílabos sofisticados e colocou na boca do povão. Isso é maravilhoso, né? Pois bem, eu estava falando isso por conta de quê? A gente perguntei sobre essa questão das suas músicas dos meus poemas serem musicados. Aí o Fagner, né? Exatamente. Que é um musicador de poemas você assim. Tinha um sonho. Enfim, que tinha esse sonho. Mas não aconteceu até hoje. Como eu falei, apesar de ter conhecido ele, fui à fundação dele. Sabe que o Fagner tem uma fundação em Fortaleza e em Oroz, que cuida de 400 crianças? Eu não sei muito. Há 22 anos. Há 22 anos esse trabalho é feito. E as pessoas não valorizam. Ele não anda, mas ele tem. São 400 crianças há 22 anos. Está compreendendo? Sim. E é tempo integral. Sim. E é tudo de altíssima qualidade. Eu estive lá, passei dois dias lá, fazendo oficina. Mas você chegou... Aí esse sonho não aconteceu. Mas de repente, estava eu um dia, em 2010, em Macapá, no hemisfério norte, capital do estado do Amapá, da divisa, onde o Brasil divisa com a Guiana Francesa e o Suriname. Estava eu lá, acompanhado de uma cantora extraordinária, Patrícia Bastos. Escutem Patrícia Bastos, por favor. Vão atrás do disco Zulusa, vão atrás do disco Eu Sou Cabocla, vão atrás do disco Batom Bacaba, entendeu? Vão atrás do disco mais recente dela, um novo disco que chama-se O Mapa da Tribo, não. O Mapa da Tribo é um livro do Salgado Maranhão. E a música que dá título ao novo disco da Patrícia Bastos é uma letra de Salgado Maranhão com música de Henrique de Miceli. Eu não estou conseguindo. A voz da Taba. Voz da Taba. É um disco primoroso com a participação do Caetano Veloso. Patrícia Bastos é uma das melhores cantoras do Brasil, sem sombra de dúvida. Essa cabocla lá de Macapá arrasa, ela causa. Maravilha. Voltando, né? Aí tá eu lá em Macapá em 2010, aí recebo um e-mail com um poema meu musicado por Petrúcio Baeto, cantor e compositor alagoano. O poema chamava-se, que é um poema do livro Roseral,
Rosa Viva, a Rosa Viva. No dia seguinte de manhã, eu recebo um WhatsApp de Alan Carvalho, de Belém do Pará, com o mesmo poema musicado por ele, uma música completamente diferente. Nesse mesmo dia à tarde, eu saio para encontrar com Henrique de Miceli, na beira do Rio Amazonas, com o poeta Joãozinho Gomes. Eles dois lá de Macapá, na verdade paraenses, radicados em Macapá. Aí Henrique chega para mim e diz assim: olha que música eu fiz com um poema teu. Qual era o poema? O mesmo, a Rosa Viva. Aí eu me arrepio, eu digo: caralho, como é que pode o mesmo poema? É o primeiro poema meu que chega musicado e chega de 3 fontes diferentes, um de Maceió, outro de Belém do Pará e o outro de Macapá. Todas ficaram muito lindas, mas a que eu mais gostei foi a de Henrique de Miceli, e é a que eu considero como... Que é um dos seus grandes parceiros nesse Exatamente, sentido, né? Henrique de Miceli. E ele é de onde? Ele é nascido em Belém do Pará, mas é um cidadão de Macapá. Entendeu? Parceiro de Zé Cabaleiro, de Chico César, gravado muito por Patrícia Bastos. Tem uma discografia dele muito sofisticada, ele é um compositor sofisticadíssimo. E foi uma alegria, né? Aí depois disso, meu amigo, a coisa foi galopando, sabe? Eu tenho hoje assim, uns 80 poemas musicados, por uns 15 parceiros dos Brasis. Maravilha. Eu fiquei curioso, você disse que esteve com o Fagner, mas você já comunicou a ele essa vontade? Não comuniquei não. Conversamos assim, às vezes ele dá a entender que me conhece bem, em outros momentos fica meio perdido assim, é um jeito dele, mas é um sujeito que tem uma atenção comigo, eu já estive com ele pelo menos umas 6 vezes. Mas não comuniquei não. Acontece, por exemplo, no meu lançamento no Rio de Janeiro, do 7, bem antes de ser indicado ao prêmio, foi muito legal, o Zé Ramalho foi, o Ednardo foi, cara da música, sabe quem é Ednardo? De nome. Ednardo é que fez o Pavão Misterioso. No Ceará, os 3 grandes cantores, compositores do século XX são Fagner, Belchior e Ednardo. São do mesmo tempo, do mesmo lugar, brigaram muito uns com os outros. O Fagner não é fácil, não é nada fácil, entendeu? Então tiveram muito atrito. E assim, maravilhoso. O que mais me influenciou assim, disparado foi o Fagner, mas o grande compositor de lá a gente sabe que é o Belchior, né? Não deve nada a nenhum compositor de qualquer tempo do Brasil. O Belchior, a sua obra extraordinária. É irregular? É irregular sim, mas tem pelo menos 4 discos que estão assim, sabe? Acima da média, muito acima. E ele consegue se conectar com o público de agora, né? Porque as músicas são extraordinário. Extraordinário. E o Ednardo é o mais cearense deles. É o que fez o Pavão Misterioso, Enquanto Engoma Calça, Lagoa de Aluá, que são músicas muito lindas, cara. E tá vivo o Ednardo, bem vivo, Ariano como eu. Você é ariano também, né? Sou. É porque você é 16 de abril? Eu lembro que na pesquisa lá. Você é poeta, é um agente cultural e é jornalista. Sim. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre a crítica de arte e o jornalismo cultural que a gente tem hoje. Como é que você observa isso? Eu acho assim, vendo aqui em Salvador, por exemplo, quando eu vivia aqui, quando eu morava aqui em Salvador, tudo que eu fazia tinha uma repercussão grande nos jornais, no Jornal Tarde, no Tribuna e no Correio, naquele momento. Capa de Caderno 2, sempre ganhava no mínimo uma página, entendeu? Eu fazia parte do grupo, eu era estudante de comunicação, ia às redações, levava meu livro, levava o disquete, eu tenho disquete com as imagens, tudo, os planos, tudo pronto, entregava tudo mastigadinho. Então tinha muito destaque. Hoje, a minha poesia, ao meu ver, amadureceu bastante. Meu nome circula bem por boa parte do país e em outros lugares. Quando eu publico um livro, não sai absolutamente nada nos jornais daqui, porque eu não estou mais nesse movimento de buscar isso, de estar fazendo parte dessas panelinhas. Então eu acho assim, o jornalismo cultural aqui na Bahia é muito provinciano e muito de panelinha. Muito daquele grupinho que está aqui em Salvador, seguindo aquela modinha e participando daquele grupinho.
Na verdade, não sinto a menor falta de sair mais disso, porque como eu sou um cara que faz a movimentação, está tudo bem. Né? E o retorno ele vem. Mas vem principalmente dos jornais de fora, de outros estados. Eu vi na entrevista você dizer também que você vende mais no Sudeste do que aqui em São Paulo. Isso é um fato, isso é um fato. Eu vendo mais no restante do Brasil do que aqui. No restante do Brasil do que aqui. Mas não é que as pessoas vão às livrarias procurar meus livros. Isso não é verdade. É que eu faço um movimento que as pessoas veem o movimento em mim e procuram para comprar meu livro comigo. Entendi. Está entendendo? É nesse sentido. Depois do Itamar Vieira Júnior, grande escritor baiano, jovem como você, um homem de 40 anos de idade, 42, que é uma coisa fora da curva, né? O Torturado dele já vendeu mais de 1 milhão de exemplares. Eu sou um cara que vende muito poesia. Sabe quando eu falo muito o que é? 2.000 exemplares em 2, 3 anos. Você está entendendo a diferença? E eu sou poeta. Ele é um prosador, é poeta também, mas ele ganhou projeção como prosador, como romancista. Né? E esses livros de poesia que ganham prêmios importantes. Você sabe qual é a tiragem, a média da tiragem desses livros? 200 exemplares. 200 exemplares, livro de poesia. 200 exemplares, 100, 200 exemplares. Então, comparado com esses 100, 200 exemplares, eu sou best-seller com 2.000. Sim. Mas comparado com 1 milhão do Itamar, nós não somos absolutamente, não temos nem leitores. Agora que a leitura da poesia, sobretudo da poesia, ela não se dá apenas pelo livro. Você coloca poemas nas redes sociais, você coloca vídeo dizendo poemas. Nesse sentido, a minha poesia ela é uma poesia muito reproduzida. Ou seja, tem muitas pessoas que postam poemas meus, que leem poemas meus. Então, nesse sentido, a gente tem uma boa circulação. E assim, um outro detalhe, né? Claro que eu quero ser lido, e muito lido, por muita gente. Mas quando eu faço meu livro, eu não penso nisso, não. Eu faço aquilo que é pré-mente. Eu só escrevo aquilo que eu tenho necessidade de escrever. Necessidade. Sim. Entendeu? É necessidade artística. Exato. Né? Agora, fazer o livro já é uma outra etapa. É você organizar esses poemas, pensar no aspecto visual que satisfaça a mim. Não ao outro, a mim. Aí depois eu mostro o produto. Que eu quero que seja comprado, quero que seja lido, que as pessoas gostem. Eu quero isso. Mas não é isso normalmente o que acontece. Acontece sim, no meu caso acontece, mas não é do jeito que a gente espera. Nunca é o ideal, né? Entendi. E ser unanimidade me parece que não é uma... Pode oferecer um conforto, sabe? Mas não é pelo menos o que eu busco. Eu acho bem estranho quem só busca isso, porque... Enfim. Eu te conheci porque eu sou atento, né, às coisas que acontecem, principalmente no âmbito da cultura, e te conheci lá vendo que você era e é o curador da Festa Literária Internacional do Pelourinho, a Flipelô, que teve a primeira edição lá em 2017, não é isso? Eu quero saber de você assim, o que é ser curador de uma festa literária? Quais são as preocupações, quais são as responsabilidades? A curadoria ela chega para mim bem antes. Ela chega em 2005, quando eu fui chamado para ser um dos curadores da Bienal do Livro da Bahia. E eu fui um dos curadores da Bienal do Livro da Bahia até 2013. Sim. Quando a Bienal do Livro da Bahia era da responsabilidade do governo do Estado, da Secretaria de Cultura. Sim. Porque hoje me parece que eu tenho a Bienal, eu não fui chamado para participar de nenhuma dessas edições mais recentes, de 2021 para cá. E passou a ser da prefeitura. Não tenho certeza disso, porque eu nunca não estive presente. Eu não moro aqui em Salvador, como você sabe, e não coincidiu de estar aqui para poder ir em alguma ocasião, quando acontece, né? Como espectador. Normalmente eu era sempre chamado para participar como autor e como curador, para pensar a Bienal do Livro. Como falei para você, em 2012 fiz a curadoria do centenário de Jorge Amado. Durante quase uma década fiz curadoria de eventos na Casa das Rosas em São Paulo. E em 2017 começamos a fazer a Flipelô. Só que a Flipelô ela foi pensada bem antes. Sim. Bem antes. Nós pensamos Miriam Fraga,
diretora executiva da Fundação Casa de Jorge Amado, grande poeta, minha madrinha querida, me chamou para fazer a Fripelô com ela. Nós pensamos a Fripelô, só que ela faleceu. E nós não conseguimos patrocinador. Aí parou, nem imaginava que fosse acontecer. Um dia chegou da roça, o telefone toca, Ângela Fraga de Sá, filha de Miriam Fraga, que desde a passagem da mãe passou a ser a diretora executiva da Fundação, uma administradora extraordinária, conseguiu o patrocínio para fazer a Fripelô. E quando abriu os arquivos lá, estava lá determinado pela mãe dela que eu deveria ser o curador. Então, desde a origem, eu sou curador da Fripelô, mas não sou o curador. É um dos curadores. Eu faço parte de uma comissão de curadoria. E a Fripelô é um evento da Fundação Casa de Jorge Amado. Sim. E eu sou curador da Fundação Casa de Jorge Amado. Entendi. Porque tem um co-realizador, que é o SESC, que tem a sua própria curadoria, que é um monte de gente. Eu não sei quantas são. E quais são as atribuições de um curador? Olha, a depender do recorte e do pensamento da festa, ou da feira, ou da folia, como queira chamar, né? Nós chamamos de festa literária. Sim, Que podia ser uma feira literária, mas aqui a gente está na Bahia, aqui é festa. Mas o centro da Fripelô sempre foi a literatura, os autores, não as editoras, porque quando a gente fazia a Bienal do Livro, a coisa era mais pensando nas editoras, que traziam seus autores. A Fripelô não. A Fripelô é uma festa que celebra a literatura e os autores, pagando os prolabores dos autores, hospedando bem, dando destaque para eles e sua obra. Não atrelada a uma editora. Entendi. Está entendendo? Sim. O que eu acho um equívoco das bienais. Evento de editoras grandes, que trazem sempre aqueles mesmos grandes nomes que vendem mais. A gente não, a gente traz diversidade. E aí, é um evento da Fundação Casa de Jorge Amado. Qual é um critério sempre de homenagear, para o sujeito ser homenageado, um autor ser homenageado? Que tenha alguma ligação com Jorge Amado. Entendi. Alguma ligação. Qual a ligação que Raul Seixas tem com Jorge Amado? Primeiro, Raul Seixas começou menino escrevendo. Revista em quadrinhos, mas escrevendo. E no auge da sua loucura extraordinária, da sua criação soberba, ele disse: se eu não fosse o que eu sou, eu queria ser Jorge Amado. Já é o suficiente. Cara, se eu não fosse o cantor que eu sou e tudo mais, eu queria ser Jorge Amado, porque eu gosto mesmo de escrever. Pronto. E ele é de onde? Baiano. Precisamos homenagear essa grande personalidade. Qual foi o grande tributo que a cidade de Salvador prestou a Raul Seixas? Botou o nome dele de um viaduto. Mas é muito representativo. A força de Raul é tão poderosa que ele está ali cortando, sabe, o caos. De um lado tem um templo neopentecostal, do outro lado tem um templo do consumo. Você está entendendo muito bem o que eu estou falando, né? E Raul está lá, aquele arco-íris de liberdade. Então, esse arco-íris de liberdade está desaguando no Pelourinho para ser homenageado com muita, digamos assim, com muito merecimento. Sim, que é a poesia cantada de Raul, que vai ser de 7 a 11 de agosto. Exatamente. Né? Então, só fechando, os critérios são esses: é você ter um recorte. Quando se junta um grupo de pessoas e olha, nós vamos sempre homenagear. Tem lugar que assim, a gente vai homenagear um autor vivo e um autor morto, não necessariamente do nosso estado, pode ser, não, vamos homenagear esse ano autores do Oriente Médio, vamos entender quem é que no Brasil é descendente de libanês, de árabe, não sei o que lá, vai do recorte, entendeu? Esse ano nós estamos homenageando Raul Seixas, que era baiano, que tinha admiração por Jorge Amado, e eu já disse para você que os homenageados são sempre ligados a Jorge Amado. Por que Castro Alves? Porque Jorge Amado escreveu um livro sobre Castro Alves, era admirador de Castro Alves, e Castro Alves é o símbolo da poesia. Mudaram o dia da poesia para o dia do nascimento de Carlos Drummond de Andrade, poeta maravilhoso, mas para mim o dia da poesia é 14 de março, que é o nascimento de Castro Alves, entendeu? Não mudou para mim, pode mudar para quem quiser. Para mim continua sendo o mais belo dos poetas de todos os tempos, foi Castro Alves, para mim. E eu tenho essa liberdade de ter essa escolha.
Eu estou pensando aqui, e qualquer coisa eu boto até na descrição do vídeo, mas eu acho que a Bienal é do governo do estado. Sabe por que eu estou chegando a essa conclusão? Porque como eu sou professor do estado, a gente ganhou vale livro. E aí tanto professores quanto estudantes ganharam. Eu não tenho essa informação. Mas se não for isso, eu coloco na descrição do vídeo e me corrijo. Você me falou aí que a escolha tem que ter uma ligação com o Jorge Amado. Aí eu quero perguntar assim, qual é o critério, como é que vocês pensam a diversidade dentro dessas escolhas? Porque 2017 foi o próprio Jorge Amado homenageado, 18 João Baldo Ribeiro. Não, 2017 foi Jorge Amado, Zélia Gattai e Miriam Fraga. Pronto, 18 João Baldo, é isso? Me corrija se eu estiver errado. 19 Castro Alves, 20 foi o próprio Pelô, porque estávamos em pandemia, foi online. 21 Graciliano Ramos, isso? Certo. Tá correto, né? 22 foi quem, Raulino? Que eu coloquei. Os personagens da... Foi, já chamado mais os personagens aqui. 23, Mãe Estela de Oxóssi. Como é que vocês pensam a questão da diversidade, sendo que hoje em dia a gente está discutindo muito essa questão da presença negra, da presença LGBTQIAPN+, em todos os eventos, né? Porque eles estão aí na sociedade. Como é que vocês pensam? Esse acontecimento, essa mudança comportamental, ela não é de tanto tempo, ela não se faz presente com tanta força, é uma coisa bem mais recente. Então a gente vai pensando de acordo com as coisas que vão surgindo e o alcance que a gente tem, cada vez mais tentando abrir o leque, né, de possibilidades, né? E eu falei para você que, no caso da FIPELU, os homenageados, eles têm que ter uma ligação com Jorge Amado. É prerrogativo. Jorge Amado. Exato. Você pode reparar que todos aí, você citou, tem a ligação com Jorge Amado, né? A inclusão feminina, quantas mulheres foram homenageadas? Você vê aqui uma Estela de Oxóssi, Miriam Fraga e Zélia Gattai, né? Os outros são todos homens. Sim. Aí se você for olhar, homens o quê? Brancos. Sim. Né? E aí a gente se depara com problemas que a gente vai observando que a gente tem que incluir. E a presença dos povos originários, que eu, enquanto curador, só fui me dar conta que eu não prestigiava os povos originários de maneira nenhuma. Olha aí a questão do preconceito, como é que se diz? Preconceito... étnico? Não, é o sistematizado, né? Que tem outra palavra que eu não estou lembrado agora, né? Que você faz sem nem perceber. Quando eu fui para o México, que cheguei lá, que vi a força dos povos originários, eu não sabia onde meter a cara. E, meu Deus do céu, eu nunca chamei ninguém. Juvenal Paiaiá era meu amigo, estava do meu lado o tempo todo, o cacique Paiaiá, me mostrando a produção dele e era invisibilizado por mim. Você está entendendo como é que a gente é preconceituoso? Sim, estamos no meio desse construção. Exato. Aí meu irmão, quando eu vi aquilo, eu queria, sabe, foi uma coisa assim, parece que eu não sabia o que fazer. Eu digo, mas eu vou fazer. Aí a partir dali eu digo, não, agora... Eu fui criado ontem, numa cidade chamada Palmeira dos Índios. Indo lá é tratado como um cachorro. Olha lá, não, desculpe, me desculpe, não. É muito menos. O lugar mais bonito da cidade chama-se Mata da Cafurna. Mata da Cafurna. Eu fui conhecer com 40 e tantos anos de idade. Porque era uma coisa que era apresentada pela sociedade toda como um lugar menor, cachaceiro, maconheiro, não quer trabalhar, não sei o que. Aquele discurso de sempre. Sim. Que não entende o comportamento do índio e a relação dele que ele tem com o trabalho e com a natureza. Que quer colocar ele dentro da cartilha do sistema, entendeu? E se não se enquadra, é vagabundo, é maconheiro, é cachaceiro. Sim. Aí essas discussões todas a gente passou a trazer para dentro dos nossos eventos. Perfeito. Né? Não, continua. Então, eu estou dizendo assim, que a gente que faz eventos, às vezes assim, está agindo cheio de preconceitos e não percebe. É preciso que alguém como Jovina Souza chegue e bata na porta do nosso sentimento e diga, ei, Inácio, devo muito a Jovina Souza. Você sabe quem é a Jovina Souza? É uma grande poeta baiana, uma rainha. Uma preta retinta que tem batido assim o sentimento de muita gente para causar mudança. Então, nesse sentido, Jovina, e em outros aspectos também, me ajudou muito e vem me ajudando. Entendeu? E aí é você se colocar no lugar também e dizer, poxa, eu errei.
Eu não estava percebendo isso. Muito grato. Vamos trabalhar junto, né? Diversidade, LGBT, poetas trans, tudo isso a gente tem trazido. Em quantidade, não. Mas estamos começando Mas está prestando atenção nisso. Prestando atenção e trazendo, né? Sim. Na edição anterior, eu chamei um poeta, o Esteban, e apareceu, faço parte de uma antologia com ele organizada por Lima Trindade, Poemas de Amor e Ódio, acho que é isso, uma antologia, desculpe se eu estiver errado o nome, Lima, desculpa aí, Frazão, que é o editor. Aí eles botaram lá um poeta chamado Esteban. Quando eu fui ver, que poesia de corpo forte e tal, é um poeta trans, né? Já o conhecia num outro momento, antes dele ter se entendido como um poeta trans. E aí, quando nós tivemos contato, ele falou sobre isso, eu fiquei contente. Fui para Alagoas, para Filipe Penedo. Lá encontrei uma poeta chamada Iris Florescer, uma poeta trans que vai estar conosco. Eu estive com ela o ano passado, quando terminou a apresentação, disse: eu quero você na Filipe Penedo com a gente. Esse ano não dá mais, porque não tinha acontecido, mas já tinha definido a programação. No próximo ano você vai com a gente. Não sei se ela acreditou muito, não. Aí quando foi esse ano, ela estava lá de novo. Eu falei: está preparada para ir para a Filipe Pelouro? Disse: você vai me levar mesmo? Eu digo: mas não te chamei desde o ano passado? Aí ela está vindo, sim, Iris Florescer, né? Que é uma coisa que não se contempla tanto ainda. Aí a questão da homossexualidade, não, isso aí já me parece que já não há mais essa distinção, já está incorporada ao social. A questão porque no meio da gente, da literatura, a homossexualidade é uma coisa muito presente. Agora, a questão do trans já não é tão. Sim, você está entendendo? O que você quis dizer. Entendeu? Fazendo esse comparativo. Exato, né? Num comparativo, porque no meio literário, que é um meio extremamente machista, no sentido do macho, mas não do hétero, porque o ambiente literário, ele tem sim um domínio de homossexualidade. Sim. Mas que esse próprio ambiente homossexual é machista. Você está entendendo? Sim. Que é o gay macho, homem, nascido homem. Entendi. E você percebe isso que eu estou lhe falando? Eu fiz letras, então eu sei o que você fala, assim, porque eu convivi, né, claro, lá só como observador, e de fato eram pessoas que já eram muito decididas de suas próprias vidas, né, que não faziam questão de esconder nada de ninguém. Mas não abria espaço para a diversidade Sim. de gênero, até porque é uma coisa nova para a gente. É uma coisa nova, pelo menos para mim, é coisa de 10 anos para cá? Nem isso. Essas discussões mais acirradas, Exato. de fato, sim, né? Mais recentes. E sempre predominando a presença do homem, hétero ou não. Sim. É isso que eu estou querendo dizer. Sim. A presença do homem, branco, hétero ou não. Claro. Mas ainda essa questão de gênero. Exato. Né? Enfim. As mesas também, vocês que discutem ali quais serão as temáticas? Sim, discutimos quais são as temáticas e trazemos evidências. Não tem como você fazer uma festa literária sem colocar os que estão. Olha, uma festa literária a gente quer espetacularização, a gente quer a presença do público. Então, quando eu trago um Emicida, eu sei que vai lotar. Sim. E ele é maravilhoso. Sim. Né? Entendeu? Aí, claro que eu quero trazer o Emicida, e trouxemos já. Quando eu trago Conceição Evaristo, nós sabemos que vai superlotar. Quando a gente traz Mia Couto, a mesma coisa. Então nós temos que ter essas celebridades. Está compreendendo? Sim. Mas, no entanto, a gente traz nomes que são poucos conhecidos e que são maravilhosos. Por exemplo, a gente está trazendo Shelley Boyle. Shelley Boyle é uma poeta e tradutora e ensaísta indiana, de 40 anos de idade, vai estar aqui com a gente. Nós estamos trazendo um poeta que é praticamente desconhecido no Brasil, que é o Tenzin Sundu, que é um poeta tibetano. As questões do Tibete são muito pesadas, não existe mais Tibete. Existe Tibete, sim, mas não para o chinês, porque é um território chinês. Os tibetanos da tua idade não nasceram no Tibete, nasceram na Índia, mas não são cidadãos indianos. São tibetanos, filhos de expatriados.
que todo ano tem que estar o visto dele lá colocado como tibetano. Aí a gente está trazendo um ativista planetário para cá, que é um poeta. Então, quem conhece vai passar a conhecer. O primeiro livro dele a ser publicado no Brasil vai ser da Fripelô. E quando eu tenho a honra de fazer a apresentação desse livro. Está entendendo? Então a gente traz esses artistas que são uma força no seu país, mas que não romperam, assim, não chegaram aqui no Brasil, que se tornaram best-sellers e são lidos aqui no Brasil. Nós estamos trazendo pela primeira vez o Senso Mundo para cá. O primeiro livro dele está sendo traduzido agora e vai ser lançado na Fripelô. Então a gente também tem esse olhar. A gente quer aquele que vai trazer muita gente e que vai lotar aquilo tudo ali, mas a gente quer apresentar algo que tenha a qualidade desse que já é reconhecido, para que as pessoas tomem conhecimento da sua existência. Ele vai estar lá transitando os 4, 5 dias de Fripelô entre as pessoas. Entendi. E outro detalhe da Fripelô, importantíssimo, toda a programação da Fripelô é 100% gratuita. Sim, é também uma prerrogativa, né? José Inácio, a gente já está encerrando. Antes eu só quero agradecer à Fundação Pedro Calmon, né, que permitiu que a gente usasse aqui o espaço da Biblioteca Anísio Teixeira como locação para esta entrevista. E eu só queria te perguntar assim, a Fripelô pegou? Você sabe o que eu quero dizer, né? Assim, tem eventos que pegam, tem eventos que não pegam. Para você, a Fripelô pegou? Ela é comentada, as pessoas vão? Pegou esse evento ou ele ainda está tateando? A Fripelô é um acontecimento. A Fripelô nasceu fadada a se tornar uma das maiores festas literárias do Brasil. E já é. E já é. A Fripelô, ela acontece não em qualquer lugar. Você sabe onde ela acontece, né? Então pronto, não precisa nem lhe dizer, no Pelourinho, no Centro Histórico, primeira cidade do Brasil, centro de negritude, de brasilidade, de diversidade, de resistência, entendeu? E é dentro da casa dos maiores autores da língua portuguesa, um dos maiores autores do Ocidente, que é Jorge Amado, né? E nós fazemos um grande evento, todo oferecido para a comunidade do estado da Bahia, do Brasil, e quem estiver passando por essa cidade, que é uma cidade muito visitada, a cidade turística das maiores do Brasil, que é Salvador, entendeu? Uma programação diversa, variada, que tem uma atenção para as crianças. Temos uma curadoria para crianças. Eu não faço parte dessa curadoria, não tenho competência para isso, entendeu? Mas tem pessoas competentes. Tem um correalizador muito importante, que é o SESC, e outras instituições e outros grupos que procuram a gente, que fazem parte da programação. Cresceu muito a Fripelô, que é a Fripelô Mais. Qualquer instituição que tem uma contribuição significativa, que procure a coordenação da Fripelô, vai ter lá seu nome lá na agenda, vai ter sua programação colocada lá como Fripelô Mais. As editoras independentes ocupam um espaço significativo ali na Faculdade de Medicina, entendeu? Muito importante, uma programação de primeiríssima qualidade das editoras baianas. Então é um evento que é oferecido para o povo num dos lugares mais bonitos, uma das cidades mais bonitas do Brasil. Então como é que não pega? Pegou tanto que é lotado o tempo todo. Só teve um momento que não tinha ninguém na Fripelô. Foi em 2020, no auge da pandemia. Mesmo assim foi oferecida uma programação virtual, porque naquele momento não tinha outra possibilidade. Então eu vim do interior a participar de uma mesa com Cida Pedrosa, grande poeta pernambucana, e Maílson Furtado, um grande poeta cearense, um jovem, um odontólogo. Ambos haviam ganhado o prêmio de livro do ano do Jabuti, porque tem as categorias, né? O Jabuti é por categoria. Eles ganharam o primeiro como livro de poesia do ano. Aí teve livro de ensaio, livro de fotografia, livro de tudo, né? Aí depois escolhe-se o livro do ano. O Maílson Furtado tinha ganhado como livro do ano 2 anos antes, livro de poesia e livro do ano logo em seguida. E 2 anos depois foi Cida Pedrosa, também categoria poesia e livro do ano. Aí eu fiz uma mesa com esses 2 poetas periféricos do interior, de cidades do interior do Nordeste, e ganharam como livro do ano. Entendeu? E era só telão. E eu ali sentado no Teatro Sesc Senac, no Pelourinho, não tinha uma pessoa sequer. Aí logo em seguida um show do Olodum, onde só estava presente Ângela Fraga, eu, mais 2 pessoas, e a equipe estava filmando ali.
E aí você, quando sai, não vê uma pessoa, que aquele show deveria ter sido de frente à Fundação Casa do Jorge Amado e está lotado. Né? Então aquilo ali foi uma coisa, quando eu saí, que eu olhei aquilo assim, chega até aquela dor assim, será que eu estou sozinho no planeta, saindo andando pelo ali, não tinha um pé de pessoa, como a gente fala no sertão. Mas, fora esse momento, ó, lotado, porque o povo quer o que é bom, é só oferecer. Sim. Lembrei de Gilberto Gil, né? José, eu quero te agradecer. Mas a gente não vai encerrar isso aqui sem poesia, né? Não, vai com poesia, é isso que eu quero te pedir. Eu vou ali desligar e vou te pedir para você declamar aí. Não, mas eu quero declamar na gravação aqui. Não, na gravação. Comigo aqui, com a minha presença, eu vou para trás da câmera, é isso que eu estou dizendo. Fica à vontade, você acha melhor como? Não, eu vou e deixo você, enquadro só você. Viu? Muito obrigado. Uma satisfação, amigo, uma satisfação. Muito obrigado mesmo. Fiquei contente de ter vindo aqui. Puxa. E bater esse papo descontraído com você, né? Muito obrigado. Que simplicidade a sua, viu? Porque eu te vejo um cara muito grande mesmo, assim, muito representativo. 1,72 m, rapaz. Da nossa literatura, e você concedeu um pouquinho, né, um pocão do seu tempo aqui para bater esse papo comigo. Uma alegria. Fico muito feliz. E fico contente que você, professor, seja tão dedicado, assim, que goste e que queira levar isso às pessoas, né? Tá aqui um exemplo. Como levar a literatura ao estudante, como levar a literatura ao filho, à filha. É lendo junto, né? Mostrando que é saboroso, que é prazeroso, que não é uma obrigação, que é um momento de lazer. Bora, meu filho, vamos ali, ó, vamos sentar ali no sofá. Pega o seu livro aí que eu vou acompanhar aqui. Não tenho dinheiro para comprar outro livro, então pega meu celular, fotografa as páginas, você vai lendo lá, eu acompanho aqui, vamos lendo junto. Vamos ler em voz alta, como eu faço com meus filhos. Eu li com meu filho mais velho, o Grande Sertão Veredas, todo em voz alta. Acabei de ler com meu filho caçula, que fez 17 anos em abril, o 100 anos de solidão, todo em voz alta. E aquilo se incorpora à vida deles. Esse é o grande legado, é a grande herança que eu tenho para deixar para meus filhos. É um exemplo, né? Eu fico por aqui, até um próximo conteúdo sem edição, mas antes de encerrar de fato, tem aí a poesia de José Inácio Vieira de Mello. Muito obrigado. Satisfação. Galera, abraço, estamos juntos. Vamos transformar a nossa existência através da cultura, do conhecimento. Vamos ler? Vamos. Pronto, aí eu vou declamar ele. Certo. Deixa eu escolher o poema aqui. Do livro Garatujas Selvagens, Cartografia do Medo. Se eu for fazer um mapa do medo, meu cavalo nunca mais vai sair do lugar. Por isso vivo no desembesto. Essa penumbra vibrante afronta os enigmas e o arrepio é certo. Porque eu tenho medo de Marte. Eu tenho medo em qualquer parte. Eu tenho medo e está acontecendo. Aí, exporo meus cavalos para dentro da caatinga. Mais valem os espinhos rasgando as carnes, mais valem os pianos alazões relinchando dores, do que o medo sozinho. Agora, meu cavalo é uma moto preta, um corcel negro na madrugada. Na cidade, somos as únicas criaturas acordadas, e eu acelero contra o medo. Medo de tu, medo de Júpiter, medo de tudo, medo até das cisternas dos meus olhos, medo até das sílabas suadas dos meus poros. E é por isso que imploro piedosamente pela atenção dos olhares das praças, sentados nos bancos, destilando preconceitos, movidos pela fé e pelas drogas. O pátio do templo está cheio de rosas, mas logo na esquina há um temporal de loucos, chamando como eu, clamando como eu, pelos naipes da alquimia. Assim, esse vale aprazível inscreve sua comovente tela naif no Fórum da Alegria. Uma paragem assim, um templo assim, guardado dia e noite pelo índio mais bravo, só pode florescer belezas por toda a cidade e seus arrabaldes. Foi por tudo isso,
passando por tudo isso, que um dia, numa tarde azul, vislumbrei essa paisagem e quis ser gente para sentir teu brilho de filha da tribo dos Maracás, para sentir tua luz de mulher da aldeia dos Paiaiás e compreender que teu vale é o lugar mais aprazível, é o coreto onde as 7 musas distribuem ânforas de poesias, ofertório da hóstia mais poderosa que se dilui na tinta do verso e transforma medo em vida.